Qual é a pior coisa que você já viu acontecer em um casamento? No casamento de um primo, meu tio foi esmagado e pensou que tivesse tido um derrame no banheiro porque não conseguia se endireitar. Acontece que ele abotoou o colete até a calça e não conseguia ficar de pé. Eu era gerente de eventos em uma mansão que realizava muitos casamentos, então já vi minha cota de shit shows de casamento. Minha favorita é provavelmente aquela em que toda a festa de casamento começou a beber ao meio-dia para um casamento às 18 horas. O noivo desmaiou por volta das 5 e não conseguimos levantá-lo. Então fiz um sanduíche de presunto para ele e o coloquei na cama enquanto o alimentava à mão. Conseguiu levar ele e seus meninos para o pátio e então teve que correr de volta e puxar as mulheres para baixo. A noiva derramou a mimosa no vestido, 2 das damas de honra não encontraram os sapatos, mas todos ficaram super felizes e simpáticos. Havia cerca de 150 pessoas na recepção e cada uma delas ficou absolutamente impressionada. A mãe da noiva ficava se aproximando sorrateiramente de mim me abraçando e o noivo me fazia posar para algumas fotos com eles. Eles também me deram todas as sobras do bolo de casamento e algumas garrafas de vinho. Eu sinto falta deles. Durante o discurso do padrinho, o padrinho pediu a dama de honra em casamento. Roubou totalmente a noite da noiva e do noivo. Agora o padrinho e a dama de honra estão se divorciando. Na minha própria recepção de casamento, vi a avó de minha esposa, que tinha cerca de 98 anos, muito lentamente e com uma terrível sensação de inevitabilidade cair de lado da cadeira. Ela permaneceu na posição sentada, mas apenas vagarosamente inclinada para o lado até que ela estava no chão, ainda na mesma pose exata. Parece uma merda, mas tudo que eu conseguia pensar era: filho da puta, não morra no nosso casamento, por favor, não morra no nosso casamento. Felizmente ela estava bem e viveu por mais alguns anos para ver seu 100º aniversário. Editar, caramba, meu comentário mais bem avaliado é sobre aquela época em que pensei que a avó da minha esposa havia morrido no nosso casamento, graças ao karma vovó Mary. Estive em um casamento neste verão. A família do noivo despedaçou seu filho e irmão durante os discursos. Eles não disseram nada de amor e passaram a falar sobre todos os erros que ele cometeu durante a vida. A pior coisa que eles mencionaram foi como ele foi responsável por um acidente de carro que colocou alguém em coma. Eu estava me encolhendo. Na recepção, a noiva recebeu uma dica para ir ao estacionamento onde encontrou o novo marido beijando a ex-namorada. A luta que se seguiu veio dentro do salão e a festa parou bruscamente. Ambas as famílias ficaram descontentes e lhe deram um monte de contas. Guardamos nosso presente. A madrasta e a mãe de Bride começaram a brigar. Madrasta mordeu a mãe. O casamento teve uma parada brusca. Removido. O casamento de um dos meus melhores amigos. O noivo ficou tão bêbado que desapareceu imediatamente da recepção. A merda ficou muito estranha quando chegou a hora do casamento acabar. O local estava nos expulsando e os noivos deveriam decolar em seu carro antigo e dirigir para sua suíte de lua de mel. A música foi desligada, as luzes se acenderam e os convidados começaram a procurar o maldito noivo. Meu marido finalmente o encontrou no estacionamento, basicamente de cara para baixo nos lábios. Ele o ajudou a voltar para o casamento, que foi basicamente a mais estranha caminhada de vergonha depois do pai e avô da noiva. O noivo estava bêbado demais para conduzir as noivas, o avô os levou para a suíte do hotel que ficava a 30 minutos de carro. Minha amiga, a noiva, mais tarde me contou que quando eles entraram no quarto, seu novo marido desmaiou na cama e ela teve que vagar pelos corredores em seu vestido de noiva procurando alguém para desenganchar seu vestido para que ela pudesse sair disso. Fui assistente do casamento do meu melhor amigo. Seu pai a acompanhou até o altar e, embora não estivesse visivelmente bêbado, teve dificuldade em caminhar atrás dela para se sentar no banco. Ele pisou em seu vestido rasgando-o das costas até a bunda, sua calcinha era vermelha. Eles tiveram que impedir o casamento para que ela pudesse encontrar alfinetes de segurança. Removido. Para o lançamento do buquê, um cara de meia-idade forçou sua namorada de meia-idade a cair no chão e ficou ao lado dela para que ela não pudesse ir embora. O buquê foi pego por uma garotinha animada.
O cara começou a arrancar o buquê das mãos da menina, deu-o para sua namorada de meia idade, então correu do chão aplaudindo ruidosamente para um de seus amigos. A menina saiu correndo chorando. O noivo ficou muito bêbado, destruiu a suíte e levou uma pancada da polícia antes de ser preso. Assim que a noiva começou a andar pelo corredor, sua avó teve um ataque cardíaco repentino. Tivemos que parar a procissão e iniciar a RCP no corredor. O pior é que estávamos em um grande parque e as pessoas que ligavam para o 911 não conseguiam dar o endereço. Corri para a estação dos guardas, mas estava trancada. Quebrei uma tela de janela e rastejei para usar a linha terrestre que o AMS pudesse rastrear e responder. Ela não sobreviveu. Como um bônus adicional à situação horrível, mais tarde descobri que o guarda florestal havia colocado uma câmera escondida no banheiro feminino, onde as meninas se preparavam, vestiam para o casamento. Ele cumpriu pena. Eu já disse isso aqui, mas eles não tinham mesas ou cadeiras. Não tínhamos onde sentar ou colocar nossos pratos. Todos tiveram que segurar a comida em pé e colocar as bebidas no chão. Uma vez que não havia cadeiras para fazer um corredor para ela andar, ela simplesmente caminhou pela multidão enquanto as pessoas estavam confusas e conversando. Onde estão as cadeiras? Foi o tema do casamento. Eu era um amigo próximo, então nosso grupo me enviou para perguntar a ela por que não havia mesas e cadeiras e ela simplesmente disse: "Oh, você tem que pagar a mais por isso." A avó da noiva morreu. Na recepção, ela estava dançando e se divertindo e então desmaiou. A noiva e o noivo se saíram maravilhosamente bem. A avó era bem idosa e estava doente. Eles esperaram com ela pela ambulância e rapidamente disseram a todos que ela estava bem e a caminho do hospital. Todos estavam um pouco preocupados e pensaram que a noite acabara de afetá-la. Não, ela tinha falecido ali mesmo, como descobri depois que a recepção acabou e ela e eu estávamos limpando o corredor juntas. O noivo também era terminal. Ele recebeu 6 meses cerca de uma semana antes do casamento. Ele sobreviveu cerca de 3 meses depois. O mais feliz é que a noiva estava grávida de seu filho e deu à luz uma linda filha. Desde então, ela se casou novamente, mas, meu Deus, uma viúva, 3 meses após o casamento com um recém-nascido. Não, ela também não conseguiu uma apólice de seguro de vida enorme, essa mulher é forte como unhas. Era como um menino de 8 anos que tinha um monte de confete na mão, então eu não pensei muito nisso. Acabou que ele pensou que era papel açucarado e comeu tudo. Ele então começou a projetar vômito por todo o meio de a cerimônia. Foi um dos momentos mais engraçados e nojentos da minha vida. Havia um cara do lado de fora do hotel caminhando até grupos de pessoas na área de fumantes, perguntando quanto pesava cada pessoa. Ele também estava muito acima do peso, e sua calça jeans parecia estar do avesso. Ele estava muito mal vestido para a ocasião e ninguém parecia conhecê-lo. De qualquer forma, ele perguntaria o peso de uma pessoa e, em seguida, exclamaria: "Eu posso fazer isso no banco." Até que um cara, eu acho que ele era um membro da família da noiva, entrou em uma discussão com ele e começou a perguntar se alguém conhecia essa pessoa, imaginando que ele era um penetra. Foi quando este senhor decidiu fazer um acordo com todos. Se eu puder pegar aquele banco com minhas próprias mãos, posso ficar para a festa? Com o que todos concordam, porque o banco estava claramente aparafusado ao chão. Então, ele se aproxima, coloca as mãos no banco, se agacha e com toda a força caga a calça na frente de todo mundo. Ele se levantou e saiu cambaleando pelo estacionamento para nunca mais ser visto. Ouvi durante a noite pessoas falando sobre um cara que estava comendo cogumelos do lado de fora, tentando levantar um banco. Então, eu acho que ele também estava viajando. O ex-namorado da noiva ficou super bêbado na recepção e começou a divagar alto, ouvido por metade da recepção, sobre como o casamento estava errado e como ela era o amor da vida dele. Ele estava lá com sua então nova, presumivelmente ex-namorada eminente. Foda-se, sabe porque ela o convidou. Casamento de um amigo. O sobrinho da noiva, cerca de 7 anos, eu acho, era o portador do anel. Em vez de sentar na frente depois de chegar ao altar, ele decidiu fazer movimentos de karatê na frente, e às vezes atrás, do casal durante toda a cerimônia. Ele está em quase todas as fotos.
A planta do rosto de noiva seguido de uma quebra da cinta que levou ao rasgo do vestido. Estávamos festejando em Puerto Vallarta, e havia um lindo casamento acontecendo no hotel ao lado. Um amigo de um amigo meu estava muito bêbado, então correu para o casamento. Ele pulou a parede, destruiu os assentos, então o corpo bateu no bolo de casamento de quase 2 metros de altura. Ele passou os próximos 2 dias na prisão mexicana e será para sempre a porra de um idiota no meu coração. A sogra da minha prima disse à minha prima que o vestido dela era feio e ligou no dia seguinte para perguntar se eles transavam. Super estranho. Minha prima é super religiosa e modesta e estava esperando sua noite de núpcias para fazer qualquer coisa, então foi extremamente constrangedor para ela. A dama de honra teve um ataque quando o padre disse: "Agora você pode beijar a noiva." O filho do amigo do meu pai se casou quando eu era adolescente. Ele é um cara muito legal e jogávamos muito Nintendo sempre que o visitávamos. De qualquer forma, a história embaraçosa é sobre sua noiva. Ela decidiu que queria cantar para ele em determinado momento da cerimônia, então escolheu a música Wind Beneath My Wings, de Bette Midler. Midler é um alto. A noiva era uma soprano alta. Infelizmente, ela também não conseguia cantar muito bem. Então, por vários minutos, ela guinchou essa música enquanto ele estava lá com a expressão mais estranha no rosto. Acho que todos ficaram envergonhados. Eu sei que sim. O bom é que eles ainda estão casados e felizes e têm uma filha. Meu marido e eu demos risadinhas gritantes durante os votos e, acidentalmente, batemos nossas cabeças uma na outra. Meu amigo se casou por volta dos 21 anos. Nem ele nem a noiva tinham muito dinheiro, então o casamento foi modesto, mas ainda assim muito bom. Eles tinham um adorável bolo de 3 camadas embora. A cerimônia vai bem e a música, a noiva vai cortar o bolo, está tocando. Ela era uma coisinha delicada e minúscula, talvez 5, 2, e 100 libras encharcada. Se ela golpeasse uma mosca, ela poderia nem perceber. Ela se aproxima do bolo com a faca, mal o toca e bum. A coisa toda desmorona imediatamente, todas as 3 camadas de alguma forma, tudo sobre a avó idosa de alguém que estava sentada bem ao lado do bolo malfadado. Aquela velha senhora, que mal havia se movido durante todo o caso, saltou da cadeira como se tivesse sido disparada de um canhão, gritando e atirando estilhaços de bolo em todos os que estavam por perto. Outro amigo próximo e eu assistimos a tudo de perto e ficamos paralisados e roxos de tanto rir histérico, sem fôlego, assim como muitos dos outros convidados. Mais tarde, soube que a padaria os reembolsou pelo bolo devido à sua construção não estar de acordo com o código. Eles deveriam ter cobrado o dobro por gerar memórias que ninguém lá jamais esquecerá.